Olá! Vídeos intimistas. Vídeo 1. Bem, em 10 de julho de 2020, eu comecei a criar vídeos e colocar no meu canal Set Criativo no YouTube. O que acontece eu sempre estou buscando inovar, né? E essa série, ela tem uma característica, eu acho bem interessante. Por que vídeos intimistas? Não sei se vou fazer mais, mas a ideia principal é a seguinte: é fazer vídeos direcionados a grupos ou pessoas específicas. E a partir daí, podem vir a fazer parte de uma série do canal, mas o mais importante é que eu vou designá-los para as pessoas que estão direcionadas a eles, né? Esse especificamente, tem um detalhe que eu acho que, a princípio, minha intuição resolveu fazer. Eu não vou dar o nome das pessoas, não. Mas elas sabem, elas vão saber, primeiro porque vão receber o vídeo, em primeiro lugar. E segundo porque quem estiver no meu círculo de amizades, geralmente vai perceber a quem se destina. Eu acho essa alternativa interessante e eu vou explicar ela ao longo da exposição. Bem, então o que acontece? Qual o motivo desse primeiro vídeo? Eu tenho 3 amigas psicólogas, cada qual com experiências diferentes e idades também diferentes. Isso enriquece muito, por acaso, né, o projeto. E eu tenho acompanhado algumas lives que elas fazem. E, particularmente, a partir de pelo menos uma live que foi feita 1 mês e meio atrás, mais ou menos, né, eu quis comentar sucintamente sobre 3 pontos que elas explanaram nas lives. Eu acho que isso vai ser legal, pelo menos eu espero que seja. E aí eu fiz 3 tópicos em cima disso, né? Eu vou dissertar um pouco sobre o que eu achei, impressões que eu posso dar sobre isso, né? Os tópicos são a comunicação, o segundo, o desacelerar, e o terceiro, o amor. Já de início, a comunicação, eu acho interessante passar o seguinte, né? Por exemplo, eu acho que nesse plano, espiritualmente falando, todos nós somos como uma pedrinha que cai no oceano com as nossas ideias, né? Nossas inspirações. O que acontece então? Por mais que a gente queira projeção daquilo, vai ser sempre uma pedrinha no oceano, mas com certeza vai gerar oscilações. Eu digo isso porque com certeza, pelo menos agora, tanto quanto eu também tenho observado, esse tipo de live que não tem assim um marketing por trás, não tem uma projeção popular, uma empresa por trás, enfim, toda uma estrutura e também circunstâncias favoráveis, né? Geralmente quem assiste são poucas pessoas, né? Relativamente, pensando que hoje em dia o mundo é tão louco, né? As pessoas querem pensar em quantidade, milhões de pessoas fazem um influenciador, coisa louca, né? Milhões de pessoas fazem uma pessoa a pessoa tem notoriedade em função de milhões de curtidas ou tudo. Isso efetivamente não se aplica muito ao que eu falo. Então, o que eu percebi aí, uma das coisas, né? Em cima dessa história da comunicação. Os meus próprios lives, os meus próprios vídeos, eles têm relativamente uma audiência pequena, talvez. Eu mesmo, inclusive, engrosso
as visualizações deles, porque na minha filosofia eu acho importantíssimo o que eu faço, porque no fundo é a minha essência e eu vou partir como testemunho dela, né? Então a comunicação, que foi um tópico que elas colocaram, eu vejo muito assim, né? Mesmo que não crie um impacto muito grande, o objetivo nosso não é esse. Nosso objetivo é jogar uma pedrinha no oceano. E as ondulações que essa pedrinha fizer, não cabe a nós o resultado. Por exemplo, esse vídeo intimista, né, esses vídeos intimistas, eles surgiram dessa oscilação a partir do que elas fizeram. Né? Então esse é o primeiro tópico. Né? Como é importante a gente confiar na inspiração que a gente faz. Inclusive o projeto que elas têm nasceu dessa inspiração. Independentemente de quando vai terminar ou não, ele gera essas oscilações, esses reflexos. Né? Segundo, é sobre desacelerar. O espaço vazio, que é um tema que foi colocado em uma das lives, né, delas, e realmente é um tema muito precioso para mim, porque é o enfoque que eu faço há muitos anos sobre essa importância do espaço vazio, desacelerar. O próprio impulso desse vídeo dá um exemplo disso. Como eu falei, tem já pelo menos um mês e pouco, por aí, que eu deixei nascer a intenção, né? Deixei crescer o processo para poder falar sobre ele agora. Né? Então, geralmente quando eu faço vídeos, eles não saem com uma obrigatoriedade de um período. Para mim, pelo menos, isso não funciona. O que funciona é eu ficar no vazio, bem característica, né, da visão taoísta, né? Tudo nasce do vazio, e é do vazio que eu aproveito a inspiração. O que sai da inspiração, tanto que eu não repasso nada dos meus vídeos, né, é absolutamente espontâneo. Com erros, acertos. Isso, na verdade, essa palavra erro-acerto é uma palavra modismo que foi criado. Se você está com o espírito focado em um objetivo interno, puro, a coisa sempre vai ser boa. O terceiro tópico, eu vou repetir o que eu falei numa das lives delas, né? Na verdade, é interessante, né? Eu vivo na temporal. Então, há muitos anos atrás, como muitos também, talvez elas também tenham visto isso, né? Osho foi um cara que ele tem uma facilidade incrível de transmitir o pensamento dele. Independentemente de maiores julgamentos, a obra de qualquer pessoa, a essência de uma obra é o que prevalece. Né? Tanto que, só para criar um conceito, né, tem um músico que é muito conhecido, que ele tem o Wagner, né? Dito na história que ele é um cara que era arrogante, era não sei o que mais, mas a obra dele é belíssima. Eu não sei se ele é arrogante ou não é, eu sei que a obra dele é muito interessante para quem está ouvindo música erudita, né? Tem interesse em ouvir esse tipo de trabalho. Então ele criou coisas fantásticas, independentemente do histórico dele poder ter uma variação assim ou assim. Então o Osho, muita gente se espelha no que ele faz, né? É muito interessante. Então, nesse dia especificamente, eu vou repetir, eu dei minha interpretação, até olhei, eu tenho esse livro comigo, né? Do sexo à supraconsciência. Ele fala uma coisa pequenininha e eu interpretei, né, a visão que ele colocou, né, o foco, né? E basicamente ele fala o seguinte, o que eu coloquei para elas, né, eu escrevi. Isso é uma coisa interna que eu criei, aumentei um pouquinho mais a história. Bom, um pescador, ele estava no mar e ele pegou um peixe. Por curiosidade, ele perguntou ao peixe o seguinte: o que é o amor? O peixe chegou naturalmente e falou: o amor é o mar. Esse pescador, ele era muito preocupado em racionalizar tudo, né? Então ele tinha que ter sempre uma explicação sobre tudo.
Aí, não satisfeito, ele chegou e perguntou para o peixe: tá bom, mas o que é o mar? Aí o peixe respondeu, mais tranquilamente ainda: o mar é o amor. Antes que ele repetisse mais alguma pergunta, o peixe se esquivou e voltou para o mar. O que eu quero dizer, em função até do que foi debatido na época, né? O amor é uma coisa muito ampla e a gente divide em uma série de secções, é normal, porque a mente faz isso. Mas no fundo, qualquer situação de amor que você tenha vivenciado é uma unidade. Nós então, que somos adultos, passamos por experiências muitas vezes de separação, de estar aparentemente solitários também, né? E até é interessante colocar isso, né? Uma vez uma amiga no banco onde eu trabalhava, ela chegou para mim e falou assim: poxa, nós não tivemos sorte no amor. Ela também era separada na época, né? Até continua, acho também. Aí eu olhei para ela e falei o seguinte: olha, eu não vejo assim não. Ou seja, quando você coloca o amor só para um lado, tudo bem. Mas nem assim funcionaria, né? A gente tem toda uma vivência nessa história do amor, do mar, né? Que a gente tem filhos, tem relações, tem insucessos, tem, enfim, tudo faz parte. Então, no final, o que eu terminando esse primeiro vídeo intimista, né? É colocar essa questão do amor. Claro que a gente tem as nossas frustrações, relacionamentos que não funcionam como deveriam, mas no final, se você tem a visão espiritualizada da coisa, tudo funciona. Inclusive, esses temas que eu estou colocando agora, como eu trabalho uma visão holística, integrada, muitos desses temas eu vou aproveitar nos vídeos que eu estou produzindo de forma mais rotineira, né? Esse último que eu estou fazendo agora, entre a casca e a essência do ser, coexiste a miragem e a ilusão. Eu estou enfatizando, principalmente, como fosse uma segunda parte, a questão que eu acho bastante interessante colocar, é o meu sentimento de compaixão. É o sentimento mais forte que eu tenho hoje em função do que está ao meu redor. Inclusive, para dar o exemplo, eu mesmo estou citando agora, começar esses capítulos, né, a compaixão que eu sinto por mim. Ou seja, a compaixão para mim ela é um sentimento que vai acompanhar, na minha visão, né, o ser humano nesse princípio. E até te fortalece espiritualmente. Bem, então é isso, esse primeiro vídeo interativo, né? Eu espero que ele funcione e, como eu disse, é uma pedrinha no oceano. Eu não sei nem se elas vão gostar, se elas vão entender, enfim, não tem. Por que você... É igual a história do mar, né? Como é que você pode mensurar alguma coisa? Mas eu sei que é uma intenção, é um projeto e eu vou tentar, talvez, avançar em outros momentos. A música ao fundo é um tema daqueles belíssimos que eu encontro também por magnetismo, né? Canto dos Místicos, né? Tem lá o nome dele, talvez eu coloque na menção, se eu fizer o vídeo, né? Se eles quiserem também eu posso falar para elas ouvirem, mas enfim, é essa a mensagem. Então eu vou ficar um pouquinho em silêncio e deixo um pouquinho da música para fechar o vídeo. Paz.